Olá a todos, é um prazer tê-los de volta. Agradeço profundamente por nos reunir neste momento especial. Vamos revelar a vocês uma narrativa completamente nova e envolvente. Certamente, vamos dar início a isso. E por 5 anos vivi como um homem que acreditava ser feliz em seu casamento, ou pelo menos assim eu imaginava. Minha esposa, Lisa, e eu desfrutávamos do que muitos considerariam uma relação harmoniosa e cheia de vida. Não enfrentamos batalhas difíceis, nos sustentamos mutuamente e, por grande parte, a vida se desdobrava de forma tranquila e aconchegante. Isso é o que um casamento deveria ser, não é verdade? Uma conexão profunda onde ambos evoluem lado a lado, sendo uma vida juntos e sabendo que, independentemente dos desafios, sempre estarão lá um para o outro. Mas, ultimamente, tudo parece ter desacelerado. Antes de mais nada, não me apropriei disso de maneira direta. Foi delicado, um tipo de situação que poderia facilmente desestabilizar você, talvez de uma maneira negativa, ou apenas uma dessas semanas em que tudo parece um pouco fora de harmonia. Entretanto, à medida que o tempo avançava, essas sutis transformações tornaram-se algo impossível de ser ignorado. Lisa sempre foi uma mulher cheia de carinho. Antigamente, ao atravessar a porta de entrada após um longo dia de trabalho, ela me recebia com um beijo envolvente e um abraço aconchegante, às vezes me puxando suavemente para dentro. O beijo era lento, como se cada momento ao seu lado fosse destinado a esquecer o mundo lá fora. Mas, ultimamente, os beijos estavam tão próximos de se tornarem realidade. Um toque breve de lábios, como se dois seres se encontrassem de maneira leve, sem compromisso, apenas saboreando a delicadeza do momento. Nossas conversas costumavam fluir com uma intensidade quase palpável. Poderíamos nos perder em conversas sobre diversos assuntos, mas agora ela se entregava completamente ao momento. Eu lhe indagaria sobre como andava o trabalho, e ela me responderia de forma breve, como se escondesse algo por trás de suas palavras. A paixão em sua voz se desvaneceram. O riso, as conversas e a conexão entre amigos se esvaíram. Era como se estivéssemos compartilhando o mesmo espaço, em uma dança sutil, ao invés de apenas vivermos como um casal. E então os pensamentos começaram a fluir. Por um instante, ela parecia inalcançável, imersa em seus próprios pensamentos. No próximo, ela me envolveria nas menores sutilezas. Eu lhe perguntaria se estava tudo bem, ou se algo a incomodava, e ela sempre respondia que estava tudo certo. A cada momento, eu me permitiria ir além, na expectativa doce de que ela se abrisse para mim. Você tem certeza do que está dizendo? Eu me atreveria a questionar. E sempre que me perguntavam, a resposta era a mesma: eu estava bem, DJ. Mas eu sentia que algo não estava certo com ela. Quanto mais eu me esforçava para compreender seu comportamento, mais isso me fazia sentir. Eu me recordei dos nossos primeiros anos de casamento, quando tudo parecia fluir com leveza. Nós conversávamos por horas a fio, sem nem mesmo nos darmos conta do tempo passando. Nós nos encontrávamos na cama, entrelaçados em um abraço doce, trocando palavras sobre nossos sonhos e desejos. Éramos uma equipe unida. E agora, ela se sentia como se fosse puxada lentamente, mas com uma certeza envolvente, assim como a neve que se retira suavemente do mar. Eu me dediquei com afinco. Eu idealizei momentos românticos à luz da lua. Eu me dediquei ainda mais para perceber se ela estava tocada. E eu comecei a realizar pequenas tarefas pela casa, aquelas que eu sabia que a deixavam feliz, apenas para sentir se isso despertaria alguma emoção dela. Mas tudo continua igual. Certa noite, despertei na cama, contemplando o teto, enquanto o peso do silêncio se intensificava entre nós. Há meses, Lisa e eu estamos nos conhecendo de maneira especial. Eu me via perdida, sem entender o que se passava. Eu passei horas imersa em leituras sobre como lidar com um marido que parece distante, mergulhando em artigos, buscando conselhos sobre relacionamentos e até mesmo explorando aqueles textos que tentam salvar casamentos, escritos por homens que pareciam tão confusos quanto eu me sentia. Uma sensação persistente continuava a se manifestar. Conexão profunda. Parece que o contato físico pode evocar uma conexão emocional intensa. A razão se desdobrava de maneira harmoniosa. Lisa e eu temos nos encontrado de uma maneira mais íntima ultimamente. Sem os abraços envolventes, sem as conversas alegres, apenas aqueles beijos discretos e passageiros que pareciam mais um sussurro do que uma verdadeira demonstração de amor. E esses também não apresentavam uma certa continuidade. Então, tomei a decisão de me aventurar em algo que é puro e descomplicado. Eu cheguei e deslizei a minha mão sobre a sua. Um gesto sutil, suave, sem pressa. Desde o instante em que meus dedos tocaram sua pele, ela se afastou, como se aquele contato tivesse provocado uma chama inesperada. Por favor, me deixe em paz. Sua voz tinha um toque de frieza. Retornei ao meu eu interior e decidi me dedicar ainda mais. Lisa sussurrou palavras doces em minha direção. Meu tom era suave e delicado. O que está incomodando?
Eu cometi algum erro. Ela não se virou para me fitar. Ela permaneceu imóvel. Ela permaneceu ali, imóvel, como se estivesse aguardando o momento em que eu cessaria de falar. Eu retornei, desta vez tocando delicadamente seu reflexo, ansiando para que ela me visse, dissesse algo, qualquer coisa que transformasse esse instante em algo menos angustiante. E assim, ela se distanciou. Ela se distanciou. Ela se retirou delicadamente. Sua voz soava mais gelada do que eu jamais tinha conhecido. Apenas não me prometa o seu toque. Eu não consigo te manter por perto. As palavras me atingiram como uma lâmina suave em meu pescoço. Na verdade, senti meu corpo se contrair, como se uma separação física tivesse se instaurado. Eu procurei seu rosto, ansioso por qualquer indício de que ela não o desejava, de que havia cometido um erro, de que tudo não passava de uma conversa frustrante. Porém, nada se encontrava ali. Somente a frieza, a dor da separação. As palavras pareceram escapar de mim, como se a resposta estivesse envolta em um mistério delicado. Minha mente se desligou por um instante. Eu retornei para a minha esposa, com o olhar fixo no céu, sentindo uma angústia profunda dentro de mim. E pela primeira vez desde que nos unimos em matrimônio, eu sentia a dúvida se isso poderia ser restaurado. Deixei de fazer perguntas. Não é que eu não desejasse respostas, mas sim porque já tinha a certeza de que não conseguiria encontrá-las. Sinto que sou apenas um amigo, em vez do homem que ela disse amar. Então, optei por observar, ao invés de questionar. Recordei-me das sutilezas que marcaram os dias que vieram a seguir. Lisa havia começado a se entregar ao sono em lugares inesperados. Ela repousava na mesa de jantar, com a cabeça suave sobre os braços relaxados, enquanto seu computador permanecia iluminado à sua frente. Uma vez, eu a encontrei repousando no sofá, suavemente envolta pelo calor da tarde. O celular dela permanecia acolhido em sua mão, como se quisesse sentir a conexão que ele proporcionava. A tela se apagou, perdida na quietude do momento. Isso não era habitual. Lisa nunca foi do tipo que simplesmente se entrega a momentos aleatórios. Então, havia essas manhãs. Ela sempre exibia um ar de cansaço, mesmo após uma noite de sono reparador. Às vezes, ela se dirigia ao banheiro com uma leveza que despertava a minha curiosidade, e minutos depois, eu a ouvia, a porta entreaberta, como se estivesse se entregando a um instante de fragilidade, como se a fadiga a envolvesse com seu manto suave. E então, a parte mais inquietante era que ela saía de casa com mais frequência. Lisa nunca havia vivenciado a sensação de ser um mistério. Se ela tivesse uma tarefa a cumprir, deixaria escapar uma palavra. Se ela estivesse se encontrando com amigos, certamente me contaria quem eram essas pessoas e para onde estavam indo. Porém, nos últimos tempos, ela parecia se esvair no ar. Eu retornaria para casa após um longo dia de trabalho, e ela não estaria à minha espera. Parece que você não inseriu um texto. Por favor, forneça um texto para que eu possa ajudá-lo a transformá-lo de acordo com suas instruções. Nenhuma observação. Silêncio. Então, após algumas horas, ela parecia flutuar, como se o dia inteiro não tivesse passado por ela. Se eu a questionasse sobre onde ela se encontrava, ela sempre desviaria a pergunta, fazendo-me sentir como se estivesse sendo absurdamente ingênuo até mesmo por indagar. A ideia de segui-la me atravessou a mente, mas, no fundo, percebo que isso não seria a melhor escolha. Então, eu contratei um detetive particular. Levou uma semana. Nós recebemos a confirmação, disse o investigador, com um tom que instigava a curiosidade. E, dessa forma, tudo passou a fazer sentido. Lisa estava se envolvendo com outra pessoa. Essa era a resposta que eu tanto desejava encontrar. É por isso que ela não conseguia mais encontrar meu olhar. Eu poderia ter me encontrado com ela tanto aqui quanto lá. Eu poderia ter lançado a verdade diante de você, exigido uma resposta e observado você se distanciar do fardo de sua própria deslealdade. Entretanto, eu não sou. Porque, naquele instante, eu sentia algo além. Ela já havia tomado sua decisão. Ela já havia tomado a decisão de que eu não era o bastante. E eu não estava disposto a me acomodar e implorar a uma mulher que me amasse, quando ela já havia direcionado seu amor a outra pessoa. Entendo. Se precisar de algo mais, estou à disposição. Ela não merecia uma batalha. Ela merecia ser guardada como um segredo precioso. Eu tomei minha decisão tanto aqui quanto ali. Eu estava prestes a me separar dela. E eu sabia que ela jamais o perceberia se aproximando. A casa estava silenciosa quando eu traçava meus passos em uma noite serena. Eu havia saído do trabalho mais cedo, com a firme intenção de encontrar aquele documento que poderia fazer toda a diferença no meu processo de divórcio. Meu advogado havia solicitado isso há dias, e eu me peguei aguardando ansiosamente por ele. Dirigi-me ao nosso refúgio, indo em direção à minha caixa, onde guardei todos os meus tesouros escritos, aqueles que guardam partes de mim.
Eu deslizei pelas escadas, sensivelmente tocando as folhas, enquanto mergulhava entre pilhas de receitas antigas e letras que falavam de finanças. Tudo descontente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu cobria a face com a mão, buscando esconder a emoção que transbordava. Quem sabe eu tenha escolhido um outro destino para ele. Então uma ideia me surpreendeu. E se Eliza, de forma inesperada, o colocasse ao lado de suas coisas? Não seria a primeira vez que uma parte de mim encontrasse seu caminho até o lado da caixa dela. Sem refletir demasiado, me aproximei dela e passei a examinar suas coisas. Mas o que eu descobri, em vez disso, deixou meu coração acelerado e a respiração suspensa. Lá, guardado dentro de um singelo envelope branco, encontrava-se o delicado resultado do exame de câncer. Por alguns instantes, minha mente hesitou em desvendar aquilo que meus olhos contemplavam. A Lisa estava completamente absorta. Minhas mãos vibravam suavemente enquanto devolvia o papel em um gesto lento e delicado. Meus olhos deslizam pelos detalhes. Por mais de um mês, eu experimentei a sensação do meu coração pulsando contra a minha caixa de segredos. Ela nunca revelou o motivo. Eu registrei a data do ultrassom. Meu pensamento começou a conectar os pontos, alinhando-se com a linha do tempo. Seria essa a razão pela qual ela se mostrava tão distante? Seria essa a razão pela qual ela me envolveu naquela noite, dentro de casa? Porque ela me encarou com um olhar que parecia dizer que eu era um desconhecido, alguém com quem ela não poderia se conectar. E então, uma ideia ainda mais perturbadora invadiu minha mente. Poderia, quem sabe, ser o meu. Isso não poderia aguardar. Eu não consegui me conter diante dessa informação. Não poderia esperar que eu fosse ignorante sobre isso. Eu ansiava por respostas imediatas. Eu mal me recordo de como o restante da noite se desenrolou. O tempo se entrelaçou, e tudo que eu consegui era permanecer ali, tentando direcionar meus pensamentos que dançavam em espiral para algo mais profundo do que a simples raiva. O suave tilintar das chaves na porta despertou minhas lembranças mais profundas. A porta se desvelou, e Lisa adentrou, alheia à tempestade que a aguardava, como um mistério prestes a se revelar. Ela segurava o celular com uma das mãos, imersa em algo na tela, enquanto seus olhos se elevavam suavemente. Eu não a deixei encontrar a serenidade que precisava. Quando foi que você percebeu que estava esperando um bebê? As palavras escaparam dos meus lábios antes que eu pudesse, ao menos, ponderar em retratá-las. Lisa se distanciou, seu corpo se encerrando suavemente, seus lábios se entreabrindo um pouco, mas nenhuma palavra conseguiu escapar. O silêncio se instalou suavemente entre nós. Ela finalmente se distanciou, sua voz soando suavemente, quase como um riso sussurrante. Parece que você começou uma frase. Posso ajudar com mais informações ou com o que você deseja expressar? Eu estava me preparando para compartilhar com você. Sorriu. Preparando-se. Eu me ergui da cama, sentindo cada parte do meu corpo vibrar com uma tensão delicada. Porque você precisaria se preparar para compartilhar com seu marido a doce notícia de que está esperando um bebê. Ou será que o bebê não é meu? No momento em que as palavras escaparam dos meus lábios, eu a enxerguei. Aquela pausa sutil, um breve instante de dúvida. Lisa lutou para encontrar sua recuperação, deixando sua postura um tanto desajeitada enquanto rapidamente se afastava. Naturalmente, é completamente seu. Eu não conseguia confiar nela. Jamais por um instante. Aproximo-me, minha voz suave e segura ecoa. Que tal realizarmos um exame de DNA? Ela se afastou, carregando um sorriso que parecia frágil. Não sei quem é o homem que traz as raízes da minha origem. Senti a profundidade das palavras. Não foi apenas uma revelação. Foi como uma condenação à morte para tudo que havíamos erguido juntos. Por meses, eu percebi que havia algo em desarmonia. Eu me vi questionando minha própria sanidade, indagando se era tudo fruto da minha imaginação, se eu estava dando uma importância excessiva às minhas emoções. Poderia-me fornecer mais contexto ou detalhes sobre o que você gostaria que eu reformulasse? Essa foi a revelação que eu jamais desejei. Eu inspirei devagar, tentando manter minha voz serena e suave. Preparem-se. Os documentos do divórcio estarão prontos em breve. Lisa se deixou cair sobre as pernas, com lágrimas nos olhos, implorando para que eu considerasse seu pedido, para que eu não a abandonasse naquele momento difícil, para que eu apenas lhe desse uma chance de se explicar. Já não me importava mais. Não havia palavras que pudessem descrever. Lisa tornou o divórcio um processo desafiador. Ela não permaneceu em lágrimas por muito tempo. Ela sentiu um leve rubor. Ela lutou com intensidade, desmantelou o processo no tribunal e enfrentou cada passo de forma profunda e intensa. Ela desejava o divórcio, esperando também a compreensão do marido, e ponderou que os 5 anos de união eram suficientes para que pudesse reivindicar algo que considerava justo. Deixei que meu advogado cuidasse disso.
Eu não estava discutindo. Eu não estava correspondendo às suas expectativas. E então chegou o momento do teste de DNA. Quando os resultados chegaram, revelando que o bebê não era meu, ela se tornou uma fortaleza, envolvendo-se em um silêncio que falava mais do que palavras poderiam expressar. Não existem mais pretextos enganosos. Agora, as disputas em relação aos bens se foram. Ela não tinha nada a suportar. O tribunal me comunicou. Ela se afastou, levando consigo uma leveza sutil. Não sinto remorso por ter me aventurado a sair. Jamais por um instante. Se eu tivesse permanecido, se tivesse-me permitido ser guiado por ela, poderia ter carregado o filho de outro homem, aprisionado em uma ilusão da qual nunca tive coragem de questionar. Quando o divórcio chegou ao fim, eu já havia-me preparado emocionalmente. As lutas, as inverdades, as prolongadas batalhas jurídicas, tudo isso deixou em mim uma sensação de remorso. Somente meses depois, finalmente mergulhei nas respostas que revelaram toda a história de Liza. Por meio de conexões em comum e fragmentos de relatos que emergiram ao longo das audiências, consegui desvendar toda a história. Quando Lisa percebeu que estava grávida, procurou seu amante, o homem por quem arriscou tudo. Ela aninhava-se em seus pensamentos, ansiando que ele se erguesse, desejando que aquela ação provasse a ela que seu coração ainda pulsava pela união que viviam. Talvez, no íntimo, ela esperasse que ele lhe dissesse que poderiam ser uma família verdadeira, que ele seria aquele que a ampararia agora que ela havia se despido de suas barreiras ao seu lado. Mas a realidade a envolveu com intensidade. Seu amor não desejava a chegada do bebê. Ele sussurrou diretamente que você deveria se libertar disso. Ele não se sentia preparado para receber um filho em sua vida. Ele hesitava em assumir a responsabilidade. Ele não estava moldando sua vida para que ela fizesse parte dela. Lisa estava impressionada. Ela acreditou que me deixar seria um caminho para algo mais encantador. Ela estava trilhando o caminho para uma nova vida, onde finalmente encontraria a felicidade que tanto almejava. Mas, ao contrário, ela sentiu que havia arruinado tudo em vão. E foi nesse momento que ela se distanciou. Em vez de se punir por suas decisões, ao invés de encarar a realidade de que talvez tivesse cometido um engano profundo, ela se permitiu soltar essa raiva e então direcionou seu olhar para mim. É por isso que ela passou a se afastar. É por isso que ela desviou o olhar de mim. Foi por isso que ela me confidenciou que não conseguia me ter nos braços. Não tinha relação alguma comigo. Ela se sentia surpresa com suas próprias emoções. Fiquei surpresa ao perceber que ela havia escolhido o homem errado. Estava pasma ao perceber que ela havia escolhido o marido consolidado e comprometido, apenas para ser abandonado quando a realidade começou a se fazer presente. E eu? Eu era apenas o mais vulnerável no meio de toda essa tempestade de emoções, perdão e confusão. Ela não sentia vergonha de mim. Ela sentia-se tímida, um leve rubor cruzando seu rosto. Mas, ao mesmo tempo em que eu me dei conta disso, nada mais parecia importar. Até aquele momento, eu já havia partido. Sinto uma gratidão profunda por ter dedicado atenção a mim mesmo. Se eu tivesse deixado os sinais passarem despercebidos, talvez estivesse criando o filho de outro homem neste exato momento. Essa é a essência da vida. Alguns homens contemplam o mundo ao seu redor. Eles desconsideram a voz suave do coração quando algo não parece certo. Eles acreditam que sua esposa ou namorada está apenas atravessando um momento passageiro e que, em breve, ela retornará para seus braços. Mas permita-me compartilhar algo com você. Quando alguém não deseja a sua presença, você vai perceber isso. Eu experienciei essa emoção. E estou radiante por ter escutado. Às vezes, a decisão de seguir caminhos diferentes pode ser mais sábia do que cultivar um laço carregado de deslealdade. É preferível buscar a liberdade do que viver à sombra de uma traição, especialmente quando o coração de uma criança está em jogo. Esta é a minha essência. Esta é a minha aprendizagem. Se você percorreu esse caminho todo nesta jornada, anseio por suas confissões. Você teria agido de forma distinta. Você teria se separado da sua amada. Ou você teria tomado as mesmas atitudes que eu. Partir sabendo que você merece algo ainda mais especial. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se você sentiu que essa história merece ser compartilhada, toque no botão de gostei, inscreva-se e envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Agradeço profundamente por sua companhia. Até breve.